Com a economia globalizada, o tema da exploração mineral no Brasil, que antes parecia restrito aos brasileiros e, em especial, aos paraenses e mineiros, pela sua liderança nos termos de produtividade, extrapola nossas fronteiras e já chama a atenção do mundo. Portanto, o Brasil, senhores senadores, senhoras senadoras, precisa com urgência, senador Edson Lobão Filho, se debruçar sobre este tema para aperfeiçoar nossa legislação mineral. E quando falo em Brasil, estou falando do nosso Estado nacional, especialmente do Poder Executivo e do Poder Legislativo. Essas duas esferas do poder precisam encontrar entendimento e trabalhar de forma unida e democrática no sentido de garantir maior justiça nessa atividade. Maior justiça para que a nossa riqueza mineral realmente beneficie todos os brasileiros e não apenas as poucas empresas que controlam a mineração em nosso país, deixando graves sequelas e problemas sociais e ambientais, senador Jorge Viana, senador Sérgio Souza, nos estados e, em especial, nos municípios onde a produção mineral ocorre. Isto precisa ser feito com urgência, ou corremos o risco de, ao não legislar e realizar o nosso dever, ter de observar candidamente o Poder Judiciário cumprir essa tarefa também em relação à mineração do Brasil. Senhor presidente, a única contrapartida direta que a atividade mineral gera ao país, aos estados e aos municípios vem através da CEFEM, a compensação financeira pela exploração mineral. Essa compensação, no entanto, está longe de ser justa. E isto todos os paraenses e mineiros, e por consequência, todos os brasileiros sabem. E, aliás, o próprio governo federal reconhece, tanto que há 4 anos promete e declara que a legislação mineral precisa ser revista. Porém, não temos nada, absolutamente nada, até este momento, nesta direção, além de palavras, promessas e expectativas. Para ilustrar a necessidade de revermos a cobrança da CEFEM, trouxe alguns dados para compartilhar com os nobres colegas senadores e as nobres colegas senadoras e todos aqueles que me assistem pelos veículos de comunicação do Senado e me ouvem, me assistem e ouvem pelos veículos de comunicação do Senado. A mineração representa aproximadamente 40% da economia do meu estado, o estado do Pará. Entretanto, em razão da isenção de tributos na exportação determinada pela Lei Candir, esta tendo sido criada no momento que o Brasil precisava de mecanismos para incrementar o Parque Industrial Nacional, a arrecadação de ICMS na mineração, pela desoneração da Lei Candir, e é bom que se faça aqui um parêntese para poder dizer que nós, paraenses, na ocasião da PEC que instituiu a Lei Candir, nós fomos a favor. Por que fomos a favor? Porque ela era necessária para o país. E o Pará, que sempre, da sua história, contribuiu para o desenvolvimento dos demais estados brasileiros, e em especial nas épocas da fase áurea da borracha, para desenvolver o Sul, hoje desenvolvido, que precisa dar o retorno desse apoio que a Amazônia, de um modo geral, e o Pará em especial, deram para o nosso país. Só que a Lei Candir, a ser aprovada, ela previa a sua compensação das perdas de receitas dos estados pela União. E isso, lamentavelmente, não ocorreu
à época, desde a implantação, justiça se faça, mas a reposição lá nos idos de 96, no final da década de 90 e início da década dos anos 2000, a compensação chegava a 80%, 70% das perdas. Hoje, 16 anos depois, a compensação não atinge 15%. A cada ano, o governo federal se mostra ausente dessa compensação, deixando inclusive, que aí eu considero isso, senador Sérgio Souza, um desrespeito aos estados que perdem receita com a desoneração dos seus produtos, principalmente os produtos primários, como é o caso do meu estado do Pará. O desrespeito do Executivo não encaminhar na lei orçamentária uma rubrica para compensar as perdas da Lei Candir. Nem isso faz. Quem tem que fazê-lo é o Parlamento brasileiro, que aqui na Comissão Mista de Orçamento coloca uma janela para que se possa ter minimamente esses 15% de compensação que estamos tendo nesses últimos anos. Mas, como eu dizia, a arrecadação do ICMS na mineração representa míseros 2,6% de toda a arrecadação deste tributo ICMS no meu estado, o estado do Pará. 40% da base da economia paraense recolhe de ICMS apenas 2,6% do total arrecadado pelo meu estado. Arrecada 186,3 milhões de reais em 2012. Foi quanto a mineração deixou para os cofres do estado. E mais à frente eu vou dar números fantásticos de quanto é a receita da atividade mineradora no estado do Pará, para compararem os senhores telespectadores da TV Senado e ouvintes da Rádio Senado tomarem conhecimento desta, diria, maldade, entre aspas, que é feita com todos os paraenses, porque os paraenses todos conhecem isso. E pior, senador Suplicy, que conhece pelo efeito que essa atividade traz na demanda que ela gera de serviços e de obras de infraestrutura. Como eu dizia, apenas 186,3 milhões de reais de ICMS essa atividade recolheu em 2012 para o estado do Pará. Ou seja, uma atividade tão importante, como disse, 40% da participação na economia gera menos de 3% do ICMS, da receita do ICMS do estado. As exportações isentas do ICMS representaram quase 40% da economia do Pará, enquanto a média brasileira foi de 11,8%. São Paulo tem uma desoneração da sua economia da ordem de 10%. Um pouco abaixo da média brasileira. Só que São Paulo exporta produtos industrializados, ou seja, aqueles produtos que já, na sua cadeia de produção, já geraram emprego, renda e tributos. Então é preciso que se compare a diferença da importância da reposição para o estado do Pará em relação aos estados já industrializados, como é o caso que eu cito apenas, por exemplo, o estado de São Paulo. No estado do Pará, exporta-se o minério como produto primário, contribuindo pouquíssimo às receitas estaduais, mas gerando para a nação um saldo comercial da ordem de 13,4 bilhões de dólares. Só o estado do Pará. São 17 bilhões de dólares que o Pará contribuiu para o saldo da balança comercial brasileira. E este saldo, no Brasil inteiro, da balança comercial foi de 19,4 bilhões de dólares. Ou seja, o Pará contribuiu praticamente com 60% do superávit comercial da balança brasileira. Só o estado do Pará. A União, como eu disse, é madrasta em seu trato com os estados exportadores de produtos primários. Mas a culpa é nossa, do Congresso Nacional, que desde a promulgação da emenda constitucional número 43 de 2003 até hoje não regulamentou o mecanismo de compensação das perdas decorrentes da Lei Candir. Na leitura da mensagem do Executivo à Assembleia Legislativa, ontem,
4 de fevereiro, anteontem, melhor dizendo, 4 de fevereiro, o governador Simão Jatene confirmou que o Estado irá mover uma ação contra a famigerada Lei Candir no Supremo Tribunal Federal, a fim de assegurar a regulamentação da compensação financeira ao Pará pela União, por conta das perdas pela desoneração fiscal imposta pela lei. Mas o Estado recebe CEFEM da atividade mineral, poderiam argumentar os mais céticos ou defensores da lógica. Para deixar do jeito que está, senador Edson Lobão Filho, para que o Congresso, que é dever nosso de fazer essa revisão, não o faça. Mais uma vez, recorro aos números. Mesmo considerando a parcela do CEFEM que o Estado recebeu em 2012, que foi de 122,5 milhões, os 318 milhões de reais que recebeu como compensação parcial pelas perdas decorrentes da Lei Candir e os 186,3 milhões de reais de ICMS, percebemos claramente a participação insatisfatória, mínima, deste setor nas receitas do Estado. A soma dá 626,8 milhões de reais, isso em 2012. Parece um valor alto, mas não é. Significa que o setor que representa 40% da economia contribui com apenas 5% da receita total do Estado. Aí eu já não me refiro ao ICMS, que é de 2,6%, da receita total do Estado de 5%. Apesar dos enormes impactos sociais gerados pelo aumento da demanda de serviços públicos pela presença de empresas mineradoras do Estado. Aí nós temos demanda da ordem de educação, saúde, segurança, de infraestrutura, porque há uma migração muito forte na implantação desses projetos, senador Jorge Viana. Quando se implanta um projeto da magnitude dos que estão instalados no Pará, ele atrai 20, 30 mil operários. E quando ele entra em operação, nem 10% disso são absorvidos na operação. O saldo que estaria desempregado não vai embora, senador Edinho, do Pará. Eles ficam lá. E aí as demandas da necessidade para a sobrevivência do cidadão brasileiro, paraense por adoção, fica às custas do Estado, que não tem como atender essas suas necessidades. Senador Jorge Viana, eu vou conceder uma parte ao senador Edson Lobão Filho. Eu gostaria de fazer uma parte, Vossa Excelência. Com muita honra, alegria, e peço o apoio de Vossa Excelência para que possamos caminhar no sentido da revisão do Código de Mineração do Brasil. Não só o Código de Mineração, mas também uma reforma tributária que, inclusive, será objeto de um manifesto meu agora, sucedendo a Vossa Excelência nesse plenário. Mas eu gostaria de dizer... Vossa Excelência já tem, desde já, o meu apoio. Peço o apoio de Vossa Excelência... E o nobre colega, o meu intransigente apoio também. Sem dúvida. E quero dizer que é muito belo quando as pessoas são irmanadas no sucesso, na glória, mas, infelizmente, senador Flecha Ribeiro, o meu Estado é irmanado ao seu na tristeza da Lei Candir. Somos ambos vítimas de uma situação econômica do nosso Estado, onde a penalização pela Lei Candir, já que os nossos dois estados têm o seu foco principal na exportação, nossos dois estados têm que pagar a conta da ausência de uma reforma tributária justa que permita que os nossos governos possam investir, gerando empregos e gerando bem-estar para a nossa população. Eu estou totalmente sensibilizado por vossas palavras da situação do Pará e dizer a Vossa Excelência que estamos juntos nessa cruzada para darmos mais condições tributárias para que o Estado do Pará e o do Maranhão possam sobreviver dentro dessa federação dignamente, podendo ter condições de investimento e de dar às nossas populações uma melhor vida. Agradeço a Vossa Excelência, senador Edson Lobão Filho, e já o considero parceiro junto com o Pará, o Maranhão, nosso estado irmão, vizinho, e junto com Minas Gerais. Hoje temos grandes estados mineradores, não é só o Pará, o Maranhão e o Minas. Todos eles, dos 26 estados, mais o Distrito Federal, se não me falha a memória, 22 têm compensação da Lei Candir indevida.
Apenas como o nosso Estado, o meu, o seu, ainda não atingiu o nível de verticalização dos seus minérios, nós sofremos mais, porque nós exportamos o produto in natura, praticamente in natura. Então nós temos que correr para que possamos trazer benefício para o Brasil, porque levaremos benefícios para os nossos estados e para a população, todos os brasileiros que lá se encontram. Esse valor que me referia, de 5% da receita do Estado, presidente senador Renan Calheiros, portanto, não se justifica. Ainda mais se considerarmos que esse setor, e aí é um dado importante, que o Brasil que nos assiste e nos ouve, saiba, obteve em 2011, um faturamento superior a 80 bilhões de reais. 80 bilhões de reais, dos quais 30 bilhões de reais só no estado do Pará. Fatura 30 bilhões de reais e deixa, somando tudo, Lei Candir, ICMS, a compensação toda, deixa